Galera, tudo bem? Então, aqui que a gente já criou o ambiente, já criou o responsável, agora a gente então vem para o ambiente de uso, né? Faz o login e senha, e aí, principalmente, né, orientando o responsável aí para fazer isso. Aí ele vai então aqui, ele vai ter todas as opções, aqui o menu. No usuários, ele vai criar os novos usuários, né? Então ele vem aqui, por exemplo, no novo e cria, né? Por exemplo, usuário teste. O e-mail pode ser teste@gmail.com, só para. E a senha, você cria uma senha provisória, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e salva. Tum, ó, tá? Simples assim, tá bom? Salvou. Aí agora a questão é o seguinte: se você salvou esse usuário teste, você vai ter que dar permissões para ele. Tá certo? Aí você tem configurações de permissões que o guia mostra. Então, por exemplo, se você quer que ele seja um aprovador autônomo, ele tem que criar, editar, excluir. Ele pode importar lote, não vai precisar de aprovação. As categorias, deixa o responsável mexer, para ele não ficar mexendo muito. Se quiser, pede para o responsável. Se não, você deixaria ele criar, editar e excluir. Mas aqui a gente deixa fechadinho. Cores também não precisa. Fechamento do pedido, do período ele também pode fechar e pronto, né? Deixa assim. Agora, se ele for, por exemplo, uma pessoa que lança e precisa ser supervisionado, ele tem aqui, ó, exige aprovação. Então ele não pode excluir, né? E tal, desculpa, ele pode excluir, mas talvez ele não possa editar, porque ele pode ir lá e editar. Então ele deixa criar, deixa excluir se ele escrever errado, e ele também não importa lote para poder ter aprovação. Pronto, ele fica mais cruzinho assim, né? Ou ele é o aprovador. Então, ele pode criar, editar, excluir, ele aprova, recusa, importa lote. Categoria item também deixa, melhor deixar para o responsável, tá? Fechamento do pedido, ele fecha também, porque é ele que aprova. Beleza? Então, você tem que fazer a configuração do jeito que quiser. Beleza? Então, vamos deixar essa configuração assim, né? Cheio de coisas aqui, ó. E agora, beleza? Criamos usuário. Então, a ideia agora é criar todos os usuários da organização. Depois que criou os usuários, aí você vai criando ao longo do tempo, você pode ir para configurações. Configurações, a gente vai ter então aqui a parte de categorias e itens. São esses dois. Categoria, que a gente explica no guia, eles seriam, por exemplo, você tem várias formas de organizar. Então, a gente aqui vai mostrar mais a funcionalidade. Então, você, por exemplo, aqui eles escolheram produtos. Então, a lógica daqui, do ambiente, são produtos. Então, eu vou vir aqui e vou colocar cocada, né? E tipo é uma receita, né? Aqui poderia ser uma despesa, é uma categoria de receita. Eu salvo, tá? Simples assim. E aí, quando eu vou cadastrar, eu cadastro também, por exemplo, uma despesa, né? Eu venho aqui e cadastraria, por exemplo, transporte. Eu cadastro aqui como um tipo, uma categoria, tá bom? E aí, eu venho no item, o item ele está vinculado à categoria. Tá vendo? Então, quando eu vou criar um novo, por exemplo, eu vou colocar uma cocada, um pacote de cocada, ó, um pacote, vamos dizer, um pacote assim, uma unidade de 50 gramas, por exemplo. Aí eu coloco aqui categoria, ela estaria dentro da cocada, tá vendo? É uma unidade de cocada de 50 gramas. Aí tá aqui unidade já, eu coloquei a medida, eu salvo. Tá? Se eu quiser, por exemplo, eu poderia vir aqui na cocada também, ó, só que eu colocaria caixa de 24 unidades, certo? Aí eu poderia vir aqui, ó, e colocar como caixa, tá? É só para ir melhorando, mas não é obrigatório essas unidades de medida, tá? Então é mais para poder ir sofisticando, tá bom? Então é isso, você vai, então, ou seja, para cada o item você vai escolher uma categoria, né? Então, por exemplo, eu vou colocar frete de entrega, por exemplo, né, de produto, frete de entrega. Aí eu coloco isso aqui como uma despesa de transporte. Aí eu coloco a unidade, pode ser a unidade, né? A unidade vocês vão usando se precisar. Pronto, cadastrou aqui. Gente, simples assim. Cadastrado, tudo cadastrado, o que que a gente faz? A gente consegue vir aqui e no lançamento, quando vai fazer um novo lançamento, vão aparecer aqui, ó, as categorias de entrada ou as categorias de saída. E se eu escolher, por exemplo, a cocada, né, ó, a entrada, cocada,
no item vão aparecer a caixa de 24 unidades ou a unidade de 50 gramas. Tá bom, gente? Então é isso aí. E aí é assim, simples assim para configurar, tá bom? Deixar o ambiente pronto para o povo ocupar. Tá bom, gente? Beleza, obrigado. Tchau, tchau.